Sua vida deve ser uma vida de louvor em ações de graça. Esta matéria aqui do discipulado, ela não envolve música. Porque falamos vida de louvor, pensamos que agora estamos falando de música. Nós vamos dividir, eu vou dividir, depois vou montar mais umas, vamos falar sobre adoradores e adoração. Aí esta sim falará de um comportamento de adoração dentro do culto ou fora do culto. E estas vamos falar de intimidade, de uma busca, de uma procura, de um nível maior. Mas esta matéria hoje que vamos tratar sobre vida de louvor, trata-se da demonstração do comportamento dos santos, como eles devem se importar. Porque a vida de uma pessoa, de um filho de Deus, ela deve dar louvores a Deus. A vida de um filho de Deus não pode ser uma vida de vergonha e escândalo. Deve ser uma vida louvável diante de Deus. E o mundo natural está nos observando. E o mundo sobrenatural também está nos observando. As pessoas do mundo aí fora procuram e esperam um erro dos filhos de Deus. E são inimigas de Deus. E nossa, vale lembrar para você que espiritualmente essas pessoas são inimigas suas. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Jesus falou, tornou-se meu amigo, agora é inimigo do mundo. Espiritualmente essas pessoas, mesmo sendo parente, mesmo sendo de casa, às vezes um pai fica contra o filho, espiritualmente. Carnalmente não, porque é seu filho, mas um cristão, uma pessoa se converte e quando chega em casa encontra o maior conflito. Espiritualmente virou inimigo. Fisicamente faz parte da família, mas espiritualmente gerou-se um conflito dentro de casa. Foi por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz. Jesus não veio trazer guerra entre os irmãos, fisicamente. Mas haveria uma guerra por causa do reino espiritual. E espiritualmente agora se colocaram em oposição e agora são inimigos. Mesmo sendo da mesma família. Isso vai para os parentes, isso vai para os vizinhos e para todas as pessoas que nos encontramos ou não encontramos no mundo. Elas já são espiritualmente inimigas nossas. Amém? Então elas estão esperando, eu me lembro que elas estão esperando integridade, mas elas estão esperando também uma falha sua. Uma falha minha. Lembro que eu estava na época do escândalo dos vereadores aqui. Tinha lá o pastor e tinha outro camarada que também não era pastor, mas era da igreja, de uma igreja congregacional. E eu estava por trás, foi mesmo no outro dia. E eu estava olhando lá o jornal na banca, passei e vi. Vereador, aí tinha os nomes, para ver se o nome dessa pessoa, amiga minha, estava lá, pastor Jadiel, que de fato ainda já não era mais pastor, mas estava lá. E uma pessoa atrás de mim disse, nossa, o mundo está perdido. Até os pastores estão envolvidos. Então, o que é que o mundo esperava? Integridade. Integridade. O mundo sabe que existe uma salvação. E esta salvação está nos filhos da luz. Amém. Esta salvação para um mundo moderno e um mundo diferente, para um mundo melhor, deve estar na pessoa dos filhos de Deus. Mas não é assim. O que se encontra muito é escândalos. Muitos escândalos, porque a conduta de vida não é louvável, não provoca louvores a Deus, mas sim escândalos. Jesus disse, é necessário que os escândalos venham, porque Jesus estava falando de uma palavra profética, mas ai por quem vier, ai por quem vier, ai, o que pode dizer esse ai para você? É que não vai ser bom o resultado deste escândalo. É necessário que venha, porque ele estava olhando no futuro, viria, mas ai por quem vier, não de uma forma predestinada, mas ai por quem abrir o coração. Vou lembrar a você que Judas não era o predestinado, estava predestinado que algum trairia, que havia um traidor, mas Judas não foi o escolhido para ser o traidor, mas por causa do seu coração, ele mesmo cedeu, já era um aspecto do coração dele, e os outros não tinham. Infelizmente, ele estava naquele grupo na hora errada, para ele,
Porque segundo o aspecto do seu coração, era um coração corrompido, e iria se envolver com corrupção. É igual você pegar um político já envolvido no escândalo, já está dentro da sua própria natureza. Aonde você colocar, ela vai tentar manipular, porque está dentro, já faz parte de sua própria natureza. Assim era a vida de Judas, um coração corrompido, estava num lugar. Talvez se estivesse fora e não fosse parte do grupo, estaria salvo, talvez. Mas estava dentro de um ambiente onde apareceria um traidor. E nenhum dos que estavam lá, mesmo Pedro, brigão, negando, mas não tinha um coração corrupto. Queria fazer a coisa certa de maneira errada. Ele era muito ignorante. Peitava e tal, mas não tinha um coração corrompido. Mas Judas era calado, quietinho. Não se vê muitas indagações a não ser as das corrupções de seu coração. Ora, para quê? Derramar esse perfume? É muito caro, vamos vendê-lo e dar aos pobres. Jesus sabia que não era essa a intenção. A intenção era outra. Já havia corrupção no seu coração. E aí ele abriu para uma predestinação de um traidor. É mesmo assim como Jesus disse: ai por quem vier, vai ver. Mas ai por quem abrir o coração. Porque precisamos viver uma vida íntegra, uma vida de integridade diante dos homens e diante do mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunha. Há uma grande nuvem de testemunha. Elas estão testemunhando se vai louvar a Deus, se vai causar escândalo. A nossa vida como filhos de Deus, comprados por Deus, deve ser uma vida de louvor ao Senhor. Eu quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Pois fostes comprados por um alto preço. Portanto, porque fostes comprados pelo alto preço, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Porque eu devo glorificar a Deus no meu próprio corpo, com a minha vida? Porque eu fui comprado. Porque agora eu sou escravo dele. Olha o que diz: pois fostes comprado por um alto preço. E ele fez questão de dizer alto preço. Se tratando de mercadoria, o preço foi alto, porque o valor da sua vida também era alto. E foi pago com o sangue do seu próprio filho. Alto preço. Ele diz: portanto, dois pontos, ou ponto e vírgula. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. A sua vida deve ser uma vida que vai glorificar a Deus em tudo. No teu caminhar, no teu modo de vida, no teu relacionamento com pessoas, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você estiver, tem que ser uma vida de louvor a Deus. As pessoas têm que olhar para você e render ações de graças ao Senhor. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer como é bom viver essa vida. A pessoa tem que olhar para você e dizer: é diferente porque é de Deus. Quantos de vocês já experimentaram a experiência de dizer: rapaz, é tão bom estar perto de você, eu não sei porquê. Quantos já experimentaram isso? Isto é um sinal de que esta vida tem dado louvor a Deus. Mas se você é um crente, o povo vive correndo de você, meu amado, você está com um sério problema. Se você é cristão, você é como um imã, porque esta vida que está em nós, ela atrai, e deve atrair. Mas se ela está espantando, não é por causa da vida, mas sim pelo reflexo de um comportamento errado, fora da vida que nos foi dada. Irmão, é para o povo correr atrás da gente. É para o povo dizer: rapaz, Deus está na vida daquela pessoa. É para o povo dizer: rapaz, a primeira pessoa que essa pessoa tem que receber um conselho, ela vai correr atrás de você, porque ela sabe que em você encontram palavras de vida. Pessoas dizem: rapaz, é muito bom estar contigo, eu não sei o que é. Elas não sabem porque são naturais, são pessoas naturalistas. Elas não compreendem, mas você sabe que é Deus na sua vida. E é um bom sinal para você saber como você está. Sua vida tem que ser uma vida íntegra.
Você tem responsabilidades para dar. Porque você não pertence a você. Não use aquele texto de Gálatas para tomar liberdade e o povo se liberta até de Deus. Irmão, deixa eu dizer de novo. Não usa o texto de Gálatas, que agora fostes livres. Ele comprou para te deixar livre. E parece que ele comprou para deixar você livre até dele mesmo. Aí você não precisa dar conta. É como se fosse assim, o Senhor me libertou porque eu só quis. Aí você não precisa de dar conta àquele que te libertou. Parece que essa palavra é maldita, ou como diz Natan, maldizida. Maldita fica mais feia, maldizida, mesmo sendo nordestina, mas fica mais compreensiva. Maldizida. Porque foste comprado para a liberdade. Mas o texto prossegue e diz, não use dessa liberdade para dar ocasião a... Então não é essa liberdade que os cristãos querem. O homem não foi feito para estar livre. Não sabe usar a liberdade que tem. Sinto muito. O homem não sabe usar da liberdade que Deus deu para ele. Não entendeu a liberdade. Não compreendeu. Será cobrado por esta liberdade. Porque você vai lembrar de um versículo que já foi visto na matéria Novo Nascimento, de que antes o homem não podia, porque a vida do homem, sua natureza era envolvida com o pecado e o diabo. Então era escravo. Era escravo do engano, escravo do pecado. Não tinha como sair, é escravo. E se você quer saber o que é escravo, assista um filme de escravo. Eu aconselho a você assistir um filme de escravo. Para você saber o que é escravidão. O que é escravidão debaixo de opressão. Então, vivíamos assim. Mas a gente vai lembrar que em Ezequiel, capítulo 36... Capítulo 36, Deus retrata o que nós vivemos hoje. Deus retrata o que nós estamos vivendo, que é esta liberdade. Mas dentro desta liberdade, Ele diz que tiraria a natureza, trocaria o coração, trocaria a natureza, trocaria os pensamentos, colocaria o espírito dentro, a fim de que possamos andar de uma forma livre e cumprir os princípios de Deus e suas ordens. A graça de Deus não é a preparação para pecar, não, irmão. É o contrário. A graça de Deus é a preparação para andar em integridade. Você não pode ter todas as ferramentas e andar de um modo antigo. Por quê? Porque você já está pronto. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Diga, irmão, você está pronto para frutificar. Chassi, troca tudo do carro. Ajeita a lataria, deixa ele novo, moderno, motor novo. Ele fica mais potente, mais bonito, mais confortável. Está pronto. E os cristãos fizeram a mudança da lata velha e está andando como o carro antigo. Irmão, você nasceu de novo. Pelo amor de Deus. Saiba disso. O novo nascimento é a obra-prima extraordinária de Deus, fazendo uma criação de novo. Vocês estudaram isso em novo nascimento. Ele fez de novo e começou da forma por dentro. Por dentro será manifesto do lado de fora quando Cristo vier. A obra que ele começou, e apenas ele começou em sua vida. Porque diz a palavra que fiel é aquele que começou a boa obra para concluí-la. Então ela ainda não foi concluída por completa. Ele trocou o motor, trocou tudo por dentro. Mas um dia vai trocar toda a lataria também. Mas possuindo um motor novo, um chassi novo, tendo uma condição melhor, já pode andar com a capa velha de uma forma nova. Essa história de que estamos crescendo, isso nunca vai acabar para quem, é uma desculpa para quem não entendeu a realidade da vida.
Isso é uma grande desculpa para as pessoas que dizem, estamos crescendo, e você vai perceber que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e a frase é a mesma. Está massageando o ego daqueles que gostam de errar. Nós temos que lutar para acertar, porque estamos qualificados por Deus para acertar. Porque acertando se dará muitas glórias e honras e louvor a Deus, não errando. Deus não trocou a vida do homem para ele continuar errando e causando escândalo. Ao contrário, Ele trocou a nossa vida para se dar muitos louvores a Ele mesmo. E diga para o seu irmão, Ele te capacitou. Você entende isso? Diga, isso é espiritual e não dá para pegar. Tem que entender e viver. Sabe onde é a maior luta sua? Aqui, sua falta de entendimento. Essa é a maior luta sua. Mas tem uma coisa, depois que você sabe, acabou. Não dá outra desculpa chamada de fraqueza, e usando os textos de Paulo, porque esta palavra fraqueza, a conotação dela é impossibilitado de produzir resultado. Então pode ser bom ou pode ser ruim. Não vai produzir. Você já viu uma pessoa em fraqueza? É uma pessoa que está em cima de uma cama, impossibilitado de qualquer reação. Aquilo é fraqueza. Mas vai ser fraqueza só para fazer o bem? Aí para fazer o mal é fortaleza? Ah, me poupa. Para fazer o mal o camarada está espoletado. Mas para fazer o bem, Senhor, o Senhor me entende. Aí Deus diz, eu te entendo. Vamos entender as Escrituras e aceitar o que ela mesma está propondo para nós. Estamos dentro e vivendo no melhor tempo que pode existir, que os antigos queriam viver e não podiam, porque toda obra diante do Senhor, para Deus, era como trapo de imundícia. Cristo é louvável diante de Deus, já não é mais imundo, já não é mais tratado como trapo de imundícia, mas se dar ações de graça e louvor a Deus. Ele trocou, era o plano final. Já que houve queda, precisava de um conserto, irmão. Tá. Vamos acabar de uma vez por todas, com fraquezas, com impossibilidade. Reconheça que você está gostando de pecar. Reconheça diante de Deus, Senhor, eu estou gostando. Mas eu sei que diante da tua palavra não deve ser assim. E eu quero me moldar segundo a tua vontade. Eu não quero. Abra os olhos do meu entendimento. Eu não quero errar diante de ti. Disse o salmista, mesmo sendo na antiga aliança, disse, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Então, o que é que nós devemos fazer? Colocar a palavra de Deus em nosso coração. Pegar o depósito do nosso coração, encher das verdades de Deus. Porque na hora que a gente precisar, ela vai saltar de dentro. Te ajudando. Porque a tua vida deve ser uma vida de louvor. Você tem que andar e dizer, olha, aquilo ali, pode entregar ouro, em pó. Em pó. Pode dar 1 grama de ouro em pó. Vai voltar do mesmo jeito. Está vendo aquele ali? Deixo minha filha. Está vendo ali? Deixo meus bens. Entrego meu carro. Eu entrego meu cartão e a senha. Está vendo ali? Me junto, não sai uma palavra contrária. Está vendo ali? Está vendo ali? Está vendo ali? Está vendo? É bom, é agradável estar perto, é bom. Só sai palavras de sabedoria. Nossa! É assim que os crentes têm que ser, porque eles foram modificados para andar assim. Perceba isso. Tem que ser percebido, tem que ser perceptível, tem que ser compreendido. Celebrar, elogiar e agradecer. Então, dentro de uma vida de louvor, tem toda essa conotação. Glorificar-se a Deus, celebrar-se a Deus, elogiar a Ele e agradecer a Ele. Fomos criados para que se expressem essas conotações, irmão.
As pessoas têm que vibrar com a sua vida. Alô, tem crente que quando vem a turma já está correndo. Misericórdia. Ixi, lá vem fulano. Misericórdia. Bicho chato. Ou bicha chata. Isso não é louvor a Deus. Ser crente não é ser uma pessoa chata. Ao contrário, é ser a melhor pessoa na face dessa terra. Quem era que não queria estar perto de Jesus? A turma ia assim de multidão. Isso era o exemplo de uma vida íntegra diante de Deus. Era o povo que Jesus não podia às vezes nem comer. Porque a turma já estava em cima da casa. Era, se não baixava por baixo, era por cima. Aonde fosse. Porque era bom estar diante de Jesus. E olha, ele era um humano como você. Estava numa condição de humanidade como você. Mas atraía pelo conteúdo que tinha dentro. Se você é um crente que o povo está correndo de você, amado, vá para o espelho e diga, e aí, cara? Ou coroa? Cara, homem, coroa, mulher. Não pela idade. Eu digo, brincando com isso com minha esposa. Coroa pela definição feminina. Cara, homem, coroa, mulher. Não pela idade, tá, irmão? O pastor chamou todo mundo de coroa na igreja. E aí? O que é que está acontecendo com você? O povo, em vez de estar perto de você, você não está exalando o bom perfume de Cristo? O povo está fugindo de você. Você está fedendo. Se você está cheirando, para quem vende perfume, o povo vai atrás. Mas se você está fedendo, o povo vai correr. E a sua vida tem que exalar o bom perfume de Cristo. É impossível que esse aroma não entre nas narinas de alguém e essa pessoa não comece a ser atraído por este amor tão poderoso, por este perfume lindo. As pessoas têm que ter prazer em estar perto de você, irmão. Isso vai dar uma integridade, dar um respaldo para a vida. Ó. Quando você se converteu, não é para se tornar um filho chato, não. Ao contrário, mais prestativo, mais amoroso, mais bondoso, mais misericordioso, mais benigno, compassivo, paciente, longânimo, tardio em irar-se, cheio de louvor. E é assim que nós encontramos na vida dos filhos? Não me responda. Pau canta ali, canta aqui, é gente intrigado, misericórdia, e ainda são de Deus. Nossa, isso é horrível, porque não é assim os padrões de Deus. Não funciona deste jeito. Vá para 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, 2 de Pedro 1, 4. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu já expliquei aqui sobre isso, visto que o seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos para viver uma vida na natureza de Deus e em santidade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelo intermédio do conhecimento de quem? Jesus. Jesus. Cada vez que conhecemos mais a Jesus, conhecemos mais que recebemos dele. Conhecemos mais o que dele recebemos. Conhecemos mais que estamos nele e ele em nós. Eu fiz até este teatro lá no Louva Caruaru, quando Jesus estava orando e citou em João na oração, ele disse, Pai, que eles entendam que é eu neles e tu em mim. Era a conexão. Eu neles e tu em mim. Por causa desta ponte, esta ligação, é que vai acontecer o verso 4. E pelas quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, livrando de quê, irmão? Irmão, por favor, lê aí.
livrando. O que é livrando? Livrando. Fazendo com que você não tenha mais acesso. Te poupando, guardando. Livrando da corrupção, das paixões, que está onde? No mundo. Aí entra o que disse Ezequiel capítulo 36. Ele disse, visto que o seu divino poder, ele nos capacitou. E por meio de Cristo, é Cristo no meio, ligando nós com Cristo e Cristo com o Pai. E assim faz com que nós possamos ter a condição de co-participar da terceira pessoa que tem a natureza divina. Sermos co-participantes da natureza divina. De que natureza era essa? Era a vida do próprio Deus em nós, por intermédio do Filho. Aí Jesus disse, eu nele e tu em mim. Aí aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas aí tem um propósito. Não é só para dizer, eita, agora eu sou filho de Deus. Eita, agora eu vou morar no céu. Eita, agora eu tenho a natureza divina. Não é? Parece que é para dizer isso. Mas ele termina e diz, vou ler de novo 4. Pelas quais esta oportunidade de estar em Cristo e receber a natureza de Deus, ou a vida de Deus, que foi lá escrito em Ezequiel, capítulo 36, pelas quais nos outorgou, deu por direito, nos outorgou suas preciosas e grandiosas o quê? Promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina. Aí tem o propósito, livrando-vos. Ter a natureza de Deus é para ser livre de toda corrupção que tem no mundo. Das paixões que operam neste mundo. Ele nos deu a vida em Cristo para que alcancemos a vida no Pai, a fim de que possamos estar livres das paixões que operam neste mundo, irmão. Não é para você só dizer, olha, eu sou filho de Deus. E levantar a bandeira agora, eu sou filho de Deus. Não, é para funcionar uma vida íntegra. Como está escrito, seja santo, como eu sou santo. Porque agora eu sou co-participante da natureza de Deus, por intermédio de Jesus. Então eu herdei a natureza do Pai, santo, íntegro. Deus dos céus, se você compreender isto, para começar a viver uma vida íntegra, Deus será glorificado em todos os seus passos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dar 3 aspectos legais e vitais. 3 aspectos vitais para uma vida de louvor a Deus. O primeiro é uma vida de fé. O segundo é uma vida de integridade. E o terceiro é uma vida de obediência pelo Espírito. São 3 aspectos vitais que vão fazer funcionar na sua vida. Isto que nós estamos falando aqui, participar da sua natureza, livrar das paixões, viver uma vida íntegra, reta, santa, e se dar glórias e louvor e ações de graça a Deus por meio de sua própria vida. 2 amém, 3 amém. Esses 3 aspectos é uma vida de fé, uma vida de integridade e uma vida de obediência pelo Espírito. Nós vamos ver o primeiro aspecto, uma vida de fé. Há um texto muito conhecido nosso que se diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, retrata sobre o aspecto da fé, que é um dos aspectos da fé, não é a totalidade do aspecto da fé. Se fala sobre o estar firme naquilo que foi prometido, estar convencido de que receberá aquilo que foi prometido,
E outro aspecto está em Marcos 11, 24, quando diz que se você compreender a lei da fé, no verso 23, no 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto pedires ao Pai, crendo, acreditando, estando plenamente convicto de que já recebeu, estará na sua mão. Oh, aleluia. Quanto trabalho dá para entender que já está na mão, não é, irmão? Porque não pega, não vê, não toca, não sente, não mostra a ninguém. Mas eu quero dizer algo para você. Uma vida de fé, ela está ligada a uma vida de ações de graça. O princípio da fé é crer que recebeu. O princípio da fé é estar plenamente convicto que aquele que prometeu dará. Com respaldo nisso, fazemos as confissões de fé, sabendo que Ele é poderoso, porque Ele disse. E se Ele disse, Ele vai cumprir. E porque Ele vai cumprir, nós já dissemos que já temos. Olhando nesse aspecto, entra ações de graça. Uma vida de fé é uma vida de ações de graça. É render graça, mesmo quando não está na mão. Uma vida de fé é uma vida de ações de graça. Sem ações de graça, não está fixada a fé na sua vida. Uma vida de murmuração é uma vida de incredulidade. Mas uma vida de fé é uma vida de ações. Ações de graça. É uma confissão de fé. É porque tem certeza, já fala. Não é? E você ganhou o sorteio, não foi? Recebeu, não foi? Aleluia. 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 Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu ver aqui, verso. Vamos para o 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para mim não errar, isso. Verso 18, nós vamos do 18 até o 21. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando ações de graça por tudo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o 20. Nós vamos ver aqui o aspecto da fé. Ele disse: não vos embriagueis, não enchei de vinho onde há devassidão, mas deixai-vos ser cheios do Espírito. Deixai-vos ser cheios do Espírito. Para que ser cheios do Espírito, irmão? Uma das conotações para ser cheio do Espírito é viver uma vida de fé, rendendo-lhe ações de graça. Eita Deus! Alguém cheio do Espírito pode dizer, só alguém cheio do Espírito poderá proferir palavras proféticas. Alguém cheio do Espírito poderá reconhecer, porque a Bíblia diz que não há quem diga e reconheça Jesus se não for pelo Espírito. Não há quem diga Jesus é o meu Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então uma vida de ações de graça que está ligada à fé é uma vida cheia do Espírito, e pelo Espírito reconhecemos a lei da fé. Por isso Jesus falava de fé de uma forma tão extraordinária, porque cheio do Espírito, ele falava de fé com ousadia, porque estava embasado em uma vida de ações de graça. Aleluia. Vamos lá, outro verso. Colossenses capítulo 3. É impossível agradar a Deus se não for por uma vida de fé. E uma vida de fé está ligada a uma vida de ações de graça. Vamos ver aqui o texto. Verso 16.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Com gratidão no? Com gratidão no? Verso 17 diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio de quem? Dele, de Jesus, graças a quem? Graças a quem? Render-lhe graças a quem? Ao Pai. Tudo que você falar, tudo que você fizer, você deve fazer por meio de Cristo. Porque fazendo por intermédio de Cristo, você vai ser um fruto benéfico e vai se dar ações de graças ao Senhor. Este é o primeiro aspecto, uma vida de fé. O segundo aspecto é uma vida de integridade. Vai para Efésios capítulo 1. Efésios 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Então ele diz que ele preparou tudo com relação às bênçãos espirituais, e elas estão nas regiões celestiais e por meio de Cristo. Ele diz, veja só o que ele diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Para ser o que, irmão? Santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu nele para sermos o que? Santos e irrepreensíveis. E Paulo, falando sobre a escolha de uma liderança, de alguém que é líder em algum lugar, um dos aspectos desta liderança deve ser uma pessoa que é irrepreensível, que não tem escândalo, que não tem, sabe, nada, que não se envolve para exercer uma posição estando à frente, uma posição diferente. Ele faz toda aquela listagem de como se deveria ser uma pessoa. Entre elas ele coloca uma pessoa íntegra, que não tem escândalo, irmão. Mas deve ser assim mesmo aqueles que não são líderes. Deve ser assim você também, em todo o seu caminhar. Porque ele diz que, façando tudo em por palavras ou ações, deve-se dar o que? Ações de graças por meio de Jesus Cristo. E ele diz aqui, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmão, você lembra que você está na presença de Deus? Você não vai à presença de Deus só quando você vai orar ou você vai adorar. Você está na presença de Deus. Você vive na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus está dentro de você. Porque o Espírito do próprio Deus está dentro de você. Então, você está 24 horas com a presença de Deus. Pode não estar manifesto, mas ela está lá. O que as pessoas querem é a manifestação visível. E isso é por uma busca, por uma adoração, por uma oração. Aí você vai ver a manifestação visível daquilo que já está em você. Mas estando oculto, está lá. Você vive na presença de Deus. Por isso você tem que tomar cuidado com sua vida, porque Ele estará lá. Sempre, sempre, sempre. Quando você está fazendo algo de bom, Ele estará lá. Quando você está fazendo algo que está contrário à sua palavra, Ele também estará lá. Não pense que você só está lá quando você vai adorar, ou orar, ou se consagrar. Não, você está com Ele, e Ele está com você todos os dias. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esta palavra, se fosse dita só para eles, mas eles iriam morrer. Então esta palavra foi estendida a todos os filhos. Estarei com vocês todos os dias, até consumar-se os séculos. Então olha para o seu irmão e diga, Ele está com você
Diga, mesmo você vendo ou não vendo? Sentindo ou não sentindo? Percebendo ou não? Ele está aí. Aleluia, aleluia. Considere a presença de Deus na sua vida, filho. Você agora é edifício de Deus. Deus mora em você. Ele disse em Isaías, eu moro no mais alto e sublime lugar que existe. Ele fez questão de dizer que era o mais alto e sublime lugar. Que não tem melhor lugar do que onde ele mora. Para quem construiu tudo, já sabe o lugar de excelência, né, irmão? No entanto, eu habito nos corações dos homens. Olha que legal. O que ele disse? Eu estou aí dentro. Estou no velho e estou aí no novo também. Deus sonda. Como é que Deus vai sondar, irmão? Indo. No velho ele dizia, eu sondo. Sonda-me, eu sondo o rim. Eu vou até, se eu posso dizer assim, no calcanhar. Eu vou aonde for, no rim. Eu vou na próstata, eu vou no fígado. Eu vou onde for. Se tiver alguma coisa escondida, eu vou achar. Deus sonda. Se ele sondava no velho, no novo agora ele mora. Se ele tinha acesso no velho, quem diria agora no novo edifício, querido? É que tem acesso, que ele mora em nós. Ele disse no 5, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Segundo a benevolência da sua vontade, vírgula, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, em quem? Em Cristo. Então, para o louvor, para ser dado elogio, para ser dado celebrações, para ser dado ações de graça, por meio de quê? Para ser dado ações de graça em quê? Na sua própria graça. Olha o que diz o texto. Leia de novo. 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Primeiro ele diz, para ser santo e irrepreensível. Aí no 5 ele diz, para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Qual era a vontade dele? Para o louvor da sua gloriosa graça. Para que a sua graça seja glorificada, exaltada, reconhecida, que foi gratuitamente. Foi Deus quem quis. Olha como ele é tão bom. Não cantamos? Ele é bom. Ele nos livrou, nos resgatou, tornou seu filho, nos perdoou. Tudo isso é por meio de sua graça. Aí a graça de Deus é glorificada. Quando? Quando se anda uma vida de integridade e retidão, santo e irrepreensível. Por quê? Porque no 5 ele diz que ele nos fez filhos adotados. Diga para o seu irmão, você lembra que você é filho? Diga, você está ligado nisso? Diga, ele está ligado? Você é filho de Deus. Vamos para o aspecto agora de uma vida de obediência ao Espírito Santo. Romanos capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, verso 6 diz: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Eu e você precisamos aprender a ouvir e obedecer o Espírito de Deus. Porque juntando estes três aspectos, vai somar, e vai estar envolvido entre uma obediência à voz do Espírito de Deus. E outro texto, para a gente dar base, Gálatas capítulo 5. Vai para lá, volta. Volta, não, segue para frente. Gálatas capítulo 5. No verso bem conhecido, que é o verso 16. Sabe, deixa eu te ensinar algo aqui. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16.
Não, a partir do verso 19, ele não é uma ordem, é uma identificação. Não é uma ordem, irmão, é uma identificação. Ele não está mandando você fazer isso, ele está identificando você mesmo, se você está obedecendo ao Espírito ou não. Como você pode fazer com que eu entenda isso? No verso 16. Verso 16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Vivei pelo Espírito. Em Romanos ele fala que ele mudou a nossa vida, mudou a nossa genética, para que possamos agora viver sobre a influência da voz do Espírito. Dentro desse novo plano de Deus, não é uma regra de lei. Mas é uma vida de obediência à voz do Espírito. E nunca o Espírito vai mandar você fazer algo contrário à vontade de Deus. Para que você identifique, agora você vai me entender o que Gálatas capítulo 19 está falando. Se eu vou aprender a viver uma vida pelo Espírito, e não é uma regra de lei, como eu vou identificar? Agora ele vai começar a partir do 19. Ele vai começar a identificar se você está ouvindo a voz do Espírito e obedecendo ou não. Quando ele diz que as manifestações que opera-se pelo corpo, as carnais, ele começa a citar aqui, no 19, ora, as obras da carne são manifestas. Repete comigo, manifestas. Porque elas só são vistas quando existe uma ação, irmão. Elas são manifestas, porque elas são espirituais. Elas são manifestas do corpo. E aí ele estava identificando se realmente o que você está fazendo, você está obedecendo à voz do Espírito de Deus, que está dentro de você. Aí ele diz, ora, as obras da carne são manifestas. E aí começa a citar imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, blá, 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 blá. Agora, ele vai dizer, ele disse que tem mais do que isso aqui. Mas ele vai dizer, agora, ele vai dar a outra opção para você compreender. O que é a voz do Espírito? O que é a voz do Espírito? Quando eu posso entender que eu estou sendo guiado por ele? Porque ele vai te guiar. Verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não existe lei. Irmão, ele está identificando quando é que as nossas ações estão correspondendo, que realmente eu estou ouvindo a voz do Espírito. Quando uma pessoa faz algo com você, eu me lembro que um momento eu estava numa igreja, e aquele momento foi um momento difícil, estava um momento muito difícil. E eu tinha comprado um material, e com 30 dias a turma tinha comprado. Eu tinha comprado no meu cartão para beneficiar a igreja. Eram 2 grupos de louvor, então um ensaiava depois do outro dia, depois de outra hora, um mais cedo e um mais tarde. O meu era mais tarde. Eu coordenava os 2 grupos, então havia um grupo que ensaiava primeiro. E eu deixei uma pessoa livre, que não era do grupo, que era o zelador do lugar, com aquele instrumento lá. Aquele instrumento terminava, ele guardava. Mas chegou um certo momento que quebraram o instrumento. E quando eu cheguei lá, disseram que estava quebrado. E aí a liderança, a liderança maior, veio falar para mim, em um culto depois, que terminou o culto, o louvor estava todo mundo lá, o pessoal saindo. Ele veio, e na minha frente, diante de todo o grupo, descascou. Mas descascou. Ele disse que eu estava manipulando o pessoal e ensinando o pessoal a quebrar as coisas. Quebrar os instrumentos, estava tudo bagunçado. Começou a falar da minha vida, falar do meu casamento. Só que tinha uma voz dentro de mim que dizia, fique calado. Fique calado. Esboçar outro sentido que não fosse domínio próprio, era fora da vontade de Deus. O Espírito de Deus estava dentro de mim dizendo, fique calado, não fale nada. Irmão, em meio a uma pessoa que você admira, que era para ser a pessoa que ia te ajudar, te bombardear,
na frente de todo mundo, você não ter culpa de nada e te bombardear, aproveitar para te bombardear com raiva. E já pensou eu pegar você diante de todo mundo e largar o pau e falar palavras duras? Naturalmente, se eu não ouvisse a voz do Espírito, eu ia dizer, cale sua boca e blá, 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 blá. Mas aquela ação não era a opção do Espírito. Aquela ação era a opção carnal. A ação do Espírito foi, cale sua boca. Ele falava isso direto dentro de mim. Cale sua boca, não fale nada. Cale sua boca, fique quieto, não fale nada. Fique quieto. Eu ouvi a voz dele, fique quieto, não fale nada. Eu só olhando para ele e ele falando blá, blá, blá. Ele, fique quieto, não fale nada. Não fale nada. Esta é a voz do Espírito. Domínio próprio. Esta é a voz do Espírito. Eu posso dizer para você que dá para fazer. É apenas obedecer, irmão. Uma vida de obediência. Aprenda. Quando você não ouvir ele, pergunte para ele. Ele vai dizer. Mas não esboce uma reação. Veio uma briga. Bah, 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 bah. Aí só vai ao trabalho. Só vai reconhecer depois de, às vezes, 1 dia, 2 dias. Aí o Espírito, bonito. Tá bonito. Tá lindo. É você mesmo que é o Filho de Deus? É você que tem a mim dentro de você? Aonde é que está a paz? Fugiu? Onde é que está a benignidade? Foi embora? E a mansidão? E o domínio próprio? Acabou? Aí o bichinho vai se envergonhar, chora de novo, arrependido, porque chora primeiro na hora da raiva, do pega para capar. Chora depois porque o Espírito convence, porque ele convence, quando o camarada é de Deus, ele convence. Aí o camarada chora 2 vezes. Ainda vai agora ser humilhado, porque vai ter que ir lá, porque ele vai mandar, volte e reconcilie. Eita, não era melhor ter ouvido a opção dele? Era mais fácil, era só uma lapada só. Mas agora chorou de novo, e agora vai ser humilhado. Agora vai ser humilhado, porque vai dizer, me perdoe. E o Espírito diz, vai lá, reconcilia-te. Esta é a voz do Espírito. Esta é a voz do Espírito, irmão. Vamos terminar. Eu vou citar aqui, eu não vou falar não, porque não vai dar tempo, a gente já vai terminar. Eu até passei um pouco da hora. Uns 10 minutos. Eu quero dar alguns exemplos aqui, e você pode observar, em casa você vai observar, exemplos de uma vida com Deus. Enoque, em Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao 24, se você quiser anotar, Gênesis 5, 22 a 24, diz que Enoque foi um camarada que viveu com Deus, ele andou com Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 5 ao verso 6 também, retrata sobre Enoque, que é a condição de Enoque. Eu quero ver se Hebreus capítulo 11, verso 5 e 6. Vamos ver Hebreus 11, rapidamente. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porquanto Deus havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Nossa! Qual era o aspecto do fundamento da fé de Enoque? Agradar a Deus em tudo. Não era o fato de sua existência, mas era o fato de antes de ser arrebatado, ele primeiro recebeu um bom testemunho que tinha agradado. Por isso que ele disse, sem fé é impossível agradar. Enoque andou pela fé, mas como foi demonstrada esta fé? Foi por uma confissão? Foi por uma vida íntegra. Agradou a ele, obedecia, andava por ele mesmo. Aí ele vem e diz no verso 6, em verdade sem fé é impossível agradar a Deus. Este foi o primeiro homem, e era um homem da velha aliança, viu, irmão? Não tinha o que nós temos hoje, nova vida. Não vou falar sobre isso.
Outro homem era um homem chamado de Jó, que é uma história bem mal interpretada. Jó, diante dos olhos de Deus, era um homem íntegro, justo, cheio de amor, cheio de temor do Senhor e se apartava do mal. É tudo que Deus quer que um crente viva hoje. O camarada era da antiga aliança, mas ele, diante de Deus, era um homem íntegro, havia integridade, não havia escândalo. Os filhos faziam escândalo. Os filhos faziam uma orgiazinha, uma bagunçazinha, um arrasta-pé, com bebida, comida, se embriagava, uma tocada, como é que o pessoal chama? Vamos dar uma tocada. Fazia lá, aí Jó, com receio de que Deus castigasse os seus filhos, por causa daquilo que eles faziam, aí Jó ia preparar o holocausto para Deus, para que Deus perdoasse os filhos dele. Mas diante de Deus, Jó era um homem íntegro, justo, repleto de amor, temor do Senhor, afastava-se do mal. É tudo que se precisa. Irmão, é tudo que se precisa. Integridade, justiça, amor, o temor do Senhor, e compreender e afastar-se do mal. Mas tudo que se precisa. Jó tinha um bom testemunho, por isso ele disse, está vendo Jó? Não tem homem igual a ele na terra. O cara é o cara. A turma maia o pau em Jó. Mas ele era o cara, para aquele momento. Integridade, amor, justiça, temor de Deus. Tem tanto crente aí, meu irmão, que não tem medo de Deus. Temor a Deus. E apartava do mal. Com o mal ele não queria nem, o mal, tá lá. Outro homem. Deixa eu ver aqui o que é. Assim, outro homem era Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou colocar Abraão, vou colocar os três. Diz o capítulo 11 que os três andaram em uma convicção tão poderosa que haviam de entrar num lugar. Deus prometeu a ele uma terra, e eles visualizavam que Deus tinha uma cidade com alicerces superiores. No entanto, eles andaram pela terra peregrinando como pessoas peregrinas. Não montaram cidade, porque não consideravam que era aqui na terra. Eles consideravam que iam encontrar uma cidade extraordinária, coisa do outro mundo. Eles iam encontrar onde Deus habitava. E a Bíblia diz que foi tão profundo isso, que Deus não se envergonhou. E a condicionou Abraão. Abraão foi, aí morreu. Aí Isaac já podia ter desistido. Porque se Deus prometeu, e a quem Deus prometeu foi ao pai, o pai morreu. Aí Isaac era para fazer o quê? Se a promessa era para o pai, ele não recebeu, vou desistir. Andou também. Aí morre Isaac. Aí fica Jacó. Aí Jacó diz, bom, o meu avô que era a promessa não recebeu, meu pai também morreu, agora não vai comigo não. Andou na mesma promessa. Aí o texto diz, e por isso Deus não se envergonha de ser chamado, o velho texto que todo mundo cita, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles receberam esse título porque andaram pela fé, um dos aspectos vitais para viver uma vida de louvor. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou por menos. Quando os três morreram, ele construiu uma cidade. Yes. Deus construiu uma cidade no outro mundo, irmão, para testemunhar a fé que eles tiveram na terra. Isso era uma vida de louvor. Porque quando Deus fala, o camarada bate no pé e não sai do lugar. Pode pintar o quadro, pode dizer que está ao contrário, pode se manifestar do jeito que for. Deus disse, eu vou ficar com o que Deus disse. Isso é uma vida de louvor. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos para o verso 26 e 27. Preste atenção no que ele diz. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo vivia uma vida de disciplina. Para viver uma vida de integridade e dar louvores a Deus, ele vivia uma vida de disciplina. Ele disciplinava-se a si mesmo, para chegar ao ponto desta figura, de esmurrar-se a si mesmo, uma linguagem. Não é que ele via se batendo nele não, que nem louco. Era uma linguagem para dizer o quanto ele subjugava o seu corpo, para que depois de pregar, não venha a se tornar escândalo, mas se daria louvores, como outro texto ele disse, que façamos por palavra ou por ações, se derem graças ao Senhor. Aleluia, irmão. Isto é uma vida de louvor. E por fim, a gente não vai abrir, uma vida de murmuração não produz louvor para Deus. Isso está em Judas capítulo 1, verso 15 e 16, em Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8, quando diz, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando é ouvir a voz de Deus? É ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais. Seja flexível ao Espírito, porque Ele vai te conduzir a uma vida de integridade a Deus, e vão se dar muitos louvores. Louvor para cima. Encerramos essa matéria, uma vida de louvor. Aleluia. Amém? Compreenderam, irmão?